Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Portal Espiritual e no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre a meditação. Com a meditação vocês vão entender um pouco a importância de você saber meditar, tentar encontrar essa paz interior para que vocês consigam, lá nos vídeos anteriores, consigam entender, compreender e fazer algumas coisas que eu citei, né, que eu deixei como exemplo, nos vídeos anteriores, como a questão do campo de força, como se proteger. Para que você possa criar o campo de força, se proteger, você tem que entender um pouco sobre a meditação, compreender o estado meditativo do ser, entrar nessa sintonia. É importante para que você venha ter essa calmaria, essa paz interior, que é importantíssimo para a busca do equilíbrio. Sem essa busca, sem essa paz interior, pessoal, é difícil, porque no dia a dia, na correria, nosso sangue, nosso corpo é aquela agitação, é aquela movimentação contínua, e você não consegue parar realmente para se centrar, para estar em conexão com o seu ser. E a nossa meta aqui, um dos principais objetivos, nós estamos aqui para você realmente compreender e domar-se a si mesmo. A partir do momento que você não consegue nem domar-se, nem conhecer a si mesmo, pessoal, fica difícil realmente vocês conseguirem alcançar alguns objetivos aí de equilíbrio, né, de paz. Vocês vão ter sempre aquela agitação, aquela correria louca e a tendência é se medicar sempre, né, para dormir, se medicar para se acalmar, se medicar para porque está com dor de cabeça. Então são várias complicações que o desequilíbrio causa, porque quando você busca muito remédio, muito essa questão de buscar remédio para dormir, pessoal, para muita dor de cabeça, se sente constante dor de cabeça, isso é um constante desequilíbrio emocional. Então você não consegue se equilibrar, não consegue sentar um pouco, fechar os olhos. Não precisa ser muito tempo, não, pessoal. 5 minutos já seria o suficiente. Então, o que é que eu posso dizer? A prática meditativa, né? Tem alguma coisa, deixa eu ver se eu escrevi. Pronto. Eu escrevi um pouco aqui um trecho sobre o livro dos médiuns, que ele narra sobre a meditação. A meditação e a mediunidade estão interligadas na jornada do autoconhecimento. Meditar é se conectar com o divino. É importante distinguir o que vem de si mesmo e o que é influência externa. Ele complementa aqui que quando você começa a meditar, quando você começa a se conectar com o divino, você começa a entender o que é ser e o que não é. Aí você vai entender que essa agitação, que essa agonia, essa angústia, ela não é sua, pessoa. Ela é uma irritação externa de algum ser ou entidade ou alguma irradiação do ambiente que está ali te atingindo. E você precisa, com essa prática da meditação, compreender e entender o que é seu e o que não é seu. A partir daí, você já começa a distinguir e tentar controlar essa situação. Então, é importantíssimo você ter a prática da meditação. Como é que iniciou a minha prática? A minha prática eu iniciei na própria casa espírita. Antes dos trabalhos, por exemplo, se o trabalho iria começar, o estudo iria começar às 19 horas, eu chegava lá uma hora antes. Eu sempre tive esse hábito de chegar uma hora antes. Para que eu chegava uma hora antes? Porque, pessoal, às vezes a conexão, quando você se conecta com um local, com aquele equilíbrio ali, você se sente protegido. Então eu ia, sentava uma hora antes na cadeira lá, antes dos trabalhos, e fechava os olhos. Isso foi um hábito que eu adquiri sempre no início, buscar a meditação, já que eu não conseguia encontrar aquilo em casa. Em casa já tinha agitação, já tinha menino correndo, já tinha aquela coisa agitada, e eu não conseguia encontrar a meditação em casa, por esse momento de agitação, criança querendo atenção, e não conseguia estar nesse estado de equilíbrio, da meditação. Estado não, de conseguir um hábito para a meditação.
E foi o que eu fiz, pessoal. Eu chegava na casa espírita, uma hora antes, fechava os olhos e começava a minha prática. Tentar não conectar com nada, não pensar em nada. E eu consegui isso com o tempo. Com o tempo eu consegui, porque eu era bem agitado. E depois eu fui, com essa constante prática, eu adquiri realmente esse estado de meditação, de estar ali tentar um equilíbrio. Então, o ambiente hoje ele pode ser agitado, como for. Se eu chegar, fechar um pouco os olhos, eu já me desconecto daquela energia do local. É uma forma de você se blindar contra coisas externas. E essa prática, pessoal, ela ficou tão frequente, tão forte, que mesmo dentro da casa espírita, nesse hábito de meditar, eu sentia meu corpo se desdobrar, né? O que é desdobrar? Desdobrar é o corpo, o espírito sair do corpo. E eu via até o meu espírito, assim, que estava assim, em pé, na frente do meu corpo, e eu me via sentado na matéria, sentado meditando, e meu espírito um pouco fora. Então, foi uma sensação tão boa, porque isso aí é um estado que você alcança de equilíbrio, e você consegue esse afastamento e consegue ter consciência do que está acontecendo, a consciência do seu estado ali naquele momento. Então, pessoal, sempre será uma prática, uma constância para você adquirir aquilo. No início, eu sentia várias sensações diferenciadas. Por exemplo, eu começava a meditar. Aí eu começava a sentir o meu corpo como se estivesse girando, né? Que estivesse fazendo isso na cadeira. Essa sensação é normal, pessoal, que quando você vai atingindo a prática da meditação, você vai sentir diversas reações. E isso é justamente o estado que você está alcançando, o teu corpo está ali, porque você está ali consciente, você está consciente. Então, nessa consciência, o espírito começa a sair um pouco da matéria, no estado consciente, aí você sente essas reações. É diferente do sono, né? Porque no sono você está ali dormindo, o espírito sai e você não sente nada, mas você está ali entre a consciência e o inconsciente. Aí você sente um pouco essas sensações. Eu sentia meu corpo girar, horas eu sentia como se eu estivesse de cabeça para baixo, meu corpo, como se a cadeira girasse. São sensações, pessoal, diferenciadas. Cada um vai sentir, talvez, uma sensação, cada um tem a sua sensação. A minha sensação é essa. Outros médios, eu fui, né, a gente sempre tem uns estudos e a gente tem esses momentos de tirar dúvidas, esclarecimento. E realmente alguns relataram que também sentem essas sensações de girar, de ter um torpor, como se o braço tivesse ali adormecido, né? Mas não é aquela dormência de formigamento da matéria, não, pessoal. É uma dormência diferenciada. Sente-se como o pé estivesse crescendo, como se a mão estivesse crescendo. É a sensação justamente do desdobramento, que ela traz diferentes formas para cada um. Então a minha era essa: girar o corpo, tanto girava, né, a cadeira que estivesse rodando, como se ela fizesse esse sentido da rotação da minha cabeça, ficasse para baixo e as pernas para cima. Isso tudo para que eu pudesse, com o tempo, sair um pouco da matéria, né? Começar a me desdobrar realmente consciente. E isso é tão bom, pessoal, que você passa a fazer viagens astrais, que através desse hábito de desdobrar-se e sair do corpo consciente, eu vou até narrar para vocês e eu vou até anotar esse fato para mim não esquecer, né? Porque às vezes eu não leio o vídeo, que é o desdobramento e as visitas, né? O desdobramento e as visitas. E as visitas. Então você pode realmente com esse hábito, com o tempo, eu quero visitar um parente, meu pai que mora lá, não sei aonde, mora longe, minha irmã que mora não sei aonde. Então, com esse hábito, do, com esse, não é um hábito, né? Que você adquiriu o hábito da meditação, você com esse aprendizado que você teve aí do desdobrar-se, você poderá fazer essas visitas a pessoas queridas. Então, tem que ter certos cuidados, pessoal. Por isso que eu vou falar num vídeo só sobre esse assunto,
sobre o desdobramento, as visitas e o perigo também desse desdobramento. Porque tem perigos também, tem risco. Né? Então, é isso. Então, o tema de hoje que eu quero falar é sobre você, primeiro, tentar se conectar, tentar estar em paz. Eu tenho até um livro que eu gosto muito desse livro, que ele é Vigiar e Orar, o nome do vídeo. O livro é Vigiar e Orar. E esse livro ele é um livro de mensagens diárias. Aí ele tem uma mensagem aqui que ele fala em paz. Se guardas em paz a consciência, o mal não te atinge. Veja o quanto é importante estar em paz. Ele fala que se você busca estar em paz, você não será atingido pelo mal. Por menor que seja a luz, a treva se dissolve, onde ela se acende. A voz da maledicência não tem força de ecoar. A crítica, cuja intenção seja danosa, destaca os méritos de quem pretende arrasar, quem pretende destruir. Né? Faze o bem e não te preocupe em advogar em causa própria. Na maioria das vezes, quem te persegue é doente e requisita compaixão. Não concedas mais do que 2 minutos para escutar quem te traga notícias infelizes a teu respeito. E nem por 1 minuto escute quem te procure para denegrir os outros. Se queres viver em paz, não assimiles os golpes da perturbação. Então veja o quanto é importante essa mensagem, porque essa mensagem fala que tudo está correlacionado ao que você faz, pessoal. Você escuta pessoas, as pessoas chegam para falar mal de fulano, de ciclano, e você dá ouvidos. E além de dar ouvidos, você ainda começa a ajudar a derrubar aquela pessoa. Então, como é que você é tão hipócrita dessa forma, que você tenta ali buscar o equilíbrio, buscar estar em paz, e quando chega uma outra pessoa para falar mal daquela outra pessoa, você ainda ajuda a pessoa a derrubar a outra. Então, pessoal, é uma hipocrisia. Isso é um ato do ser humano? É. Isso é um ato do ser humano. Eu faço isso, já fiz muito, e às vezes ainda faço. Eu sou ser humano, eu estou aqui. Infelizmente, nós temos essa negatividade de estar ali a dar ouvido, que você quer ouvir o que aquela pessoa tem a falar de mal daquela outra pessoa, né? Então é um ato nosso. Mas eu estou colocando no meu dia a dia essa questão também do hábito de, quando chegar alguém que vai falar mal daquela outra pessoa, eu já corto, eu já tento falar uma outra situação, pessoal. Eu tento falar outra situação. Quando ela fala de fulano, eu disse assim, mas fulano ele faz isso, faz aquilo, mas ele não é a pessoa que ele faz isso, né? Ele já fez tanta coisa boa. Aí a pessoa, mas isso aqui, diz, não. Aí você começa a procurar os pontos positivos daquela pessoa. Porque aí, quando você cita os pontos positivos, né, a pessoa começa a mudar de assunto, um pouco de assunto, que vê que você não quer dar atenção àquilo, ajudar a derrubar aquela pessoa, entendeu? Porque isso, pessoal, que adianta você estar em estado meditativo, procurar a paz, procurar o equilíbrio, aí chega uma outra pessoa, porque isso é usado, pessoal, é usado por esses espíritos inferiores. Os espíritos inferiores usam essas pessoas para poder derrubar você, e você cai patinho. Então, busque vigiar e orar. Cuidado com essas pessoas que trazem mazelas espirituais dos outros. Ela leva também as suas mazelas, traz as delas e leva as suas também, pessoal. Então, não dê ouvidos a isso. Não seja cúmplice de uma situação que vai te derrubar. Você medita, aprende, busca paz, e em um segundo você entra no lameiro por causa de uma situação. E volta tudo de novo, a estagnação, estaca zero. Aí você diz, acontece não sei o que, está acontecendo não sei o que comigo, isso acontece, não sei o que, não entendo por quê, não entendo por quê, dá vontade de chegar e dar uma chacoalhada em você, assim. Diz, você não entende por quê a situação acontece? É porque tem gente, pessoal, que infelizmente não querem enxergar o próprio erro que está ali embaixo do nariz. Né? Ela não enxerga os próprios defeitos. E ai de quem aponta esse defeito.
Qual é o certo a fazer? Ser exemplo. Chegou, cortou e pronto. Pessoal, siga a sua vida. Não dê ouvidos a isso. Esse é a nossa principal meta aqui, o principal objetivo é você não dar ouvidos à negatividade. Você colhe o que você planta. Se você pegar uma bola, aquelas bolas que as crianças brincam, bola de jogador, jogar na parede, ela vai voltar para você, né? Aquela brincadeira de bate e volta. É do mesmo jeito, pessoal. O que você joga de bom volta para você. O que você joga de ruim volta para você também. Isso é uma lei, é uma consequência. Então, era isso que eu queria deixar hoje nesse vídeo. Fiquem todos em paz e até o próximo vídeo.